Glenn Greenwald simplesmente arrasou na audiência da Comissão de Segurança Pública do Senado. Além dele, outros foram convidados, como Sérgio Tavares, que participou de forma online, Eduardo Tagliaferro, que não compareceu e justificou que não foi por motivo de segurança, e Alexandre de Moraes, que claro que também não foi por motivo de falta de argumento mesmo. Mas o fato é que Glenn Greenwald realmente detonou com Alexandre de Moraes. Não sobrou um fio de cabelo de Moraes pra contar a história. E é o que você vai ver agora. Bem-vindo ao canal, para quem não me conhece, eu sou o Marcos Serrano, faço muitos video shorts diariamente com notícias e comentários, faço live todas as terças-feiras às 19 horas, participe da live para falar diretamente comigo. Você pode ser membro também desse canal e tem mais alguns privilégios, mas já vai ajudar muito se compartilhar, comentar e curtir. Pode conhecer também o meu e-book, está disponível no link aqui no canal. Tem muita história de política nesse e-book que vai te ajudar a entender sobre esse conluio nefasto entre o STF e o Executivo e a esquerda para perseguir a direita. Mas vamos ao que interessa. Para começar, vamos falar da ausência de Alexandre de Moraes. O cara já foi convidado para comparecer ao Senado 8 vezes, como disse Girão. Quero lamentar que pela 8ª vez o ministro Alexandre de Moraes é convidado 8 vezes. não apenas por comissões do Senado, mas pelo plenário do Senado para participar de debates, para trocar ideias aqui conosco sobre o segredismo que existe em tribunais superiores no Brasil, decisões nada republicanas, tudo no sigilo, inversão completa de valores, desrespeito à Constituição do Brasil, e ele não atende a esse Senado, ou seja, desqualifica, diminui o Senado Federal, mas nós temos aqui um grupo de senadores que não baixa a cabeça para isso. De certa forma dá para entender que Moraes não vai nunca ao Senado. O cara faz tudo sob sigilo e sabe que faz errado. O cara vai se defender como? Não tem como se defender. Se Moraes for ao Senado, ele tá acabado. Já a ausência de Tagliaferro foi justificada por ele mesmo através de um áudio. Recebi aqui também um áudio encaminhado pelo senhor Eduardo Kuntz, que é o advogado do Tagliaferro. Então, autorizado pelo advogado, eu quero botar esse áudio, que também é um áudio do Tagliaferro. E parece que ele está assistindo também essa audiência, né? Então, vamos ver se conseguem ouvir melhor aqui. Boa tarde. Boa tarde a todos. Eduardo Tagliaferro que está falando. Queria agradecer o convite que recebi através do meu advogado, o Dr. Eduardo Kuntz. Infelizmente, não pude comparecer. Por quê? Por questões pessoais e também pela preservação da minha segurança, da minha família. Mas, em um momento oportuno, estarei aí à disposição de todos dessa comissão para que vocês possam fazer as perguntas. Flávio Bolsonaro recebeu uma ligação na hora dessa, pelo amor de Deus. Mas o importante, Tagliaferro já falou, ele não compareceu por medo. Medo de Moraes, insegurança. Pelo amor de Deus, o cara não ia ao Senado por medo do juiz do Supremo. Isso é uma democracia? Eu vou perguntar para Sérgio Tavares. Gostaria também de lamentar a ausência de Alexandre de Moraes e do próprio Tagliaferro nesta comissão. Eram essenciais ouvi-los. Alexandre de Moraes como chefe de Tagliaferro era o assessor principal do gabinete de luta contra a desinformação, esclarecer ou seja, tudo. Era o homem que tinha que usar a criatividade, a imaginação para criar processos e ordens judiciais, mesmo contra quem não fazia nada. É o homem que naquele áudio diz que tem todo o material com ele, tem tudo para derrubar Alexandre de Moraes, e são áudios que até um áudio que eu aconselhava que nesta comissão depois fosse ouvido. Infelizmente, Alexandre de Moraes não está presente, e isso é lamentar. Primeiro, quero dizer-vos que porque que este áudio foi vazado, porque que eu divulguei um áudio onde se ouvia um homem desesperado a dizer que temia pela sua vida. Porque, em primeiro lugar, estou a fazer um documentário mundial em língua inglesa a expor Alexandre de Moraes, que se chama The Fake Judge. Aguardamos, e, portanto, a partir da com altura muita em que eu tenho um assessor a confessar que tem provas de ilegalidades, tem provas de ameaças de morte, tem provas de procedimentos incorretos por parte de Alexandre de Moraes. Ameaça de morte, isso hein? tem que constar desse documentário mundial que quer expor um homem que está a destruir a democracia do Brasil, quer expor um homem que está a perseguir pessoas inocentes, que está a prender pessoas que não fizeram mal nenhum e está a perseguir a figuras políticas
que não fizeram mal nenhum, nomeadamente Eduardo Bolsonaro, Jair Bolsonaro, Daniel Silveira, entre tantos outros. E, portanto, era um áudio que é essencial aparecer nesse documentário. Não que nem o que explicar, Sérgio Tavares. Você é jornalista, você tem um dever, tem uma obrigação de colocar a sua matéria para o público. Agora, será que Sérgio Tavares não seria preso aqui no aeroporto se ele viesse participar dessa audiência? Talvez por isso que ele preferiu participar fora do Brasil. E Glenn Greenwald, será que ele não foi ameaçado estando aqui no Brasil? Foi o que Girão perguntou para ele. O senhor se sente seguro? O senhor tem passaporte americano? Por quê? Mas de alguma forma passa pela sua cabeça algum tipo de constrangimento que possa ter? O senhor tem receio da sua integridade física, da sua família? Corajoso. O que a gente está vendo no Brasil de perseguição, de intimidação? Essa é uma pergunta que eu gostaria de lhe fazer também. Sim, eu fiz muita reportagem, já mencionei, que a gente pode chamar, eu não sei, perigoso, arriscado, porque ia provocar a raiva de pessoas muito poderosas, países poderosos. E nunca tinha hesitação anteriormente, porque minha obrigação como jornalista, eu acredito, se você não quer correr riscos, pode encontrar uma outra profissão. Para mim, fazer jornalismo de forma boa é necessariamente enfrentar riscos. Jornalista de verdade. Isso, deveria fazer uma outra coisa. Quando comecei a denunciar, criticar o Moraes, era a primeira vez na minha vida quando eu pensei, isso vale a pena, eu deveria fazer isso, ou talvez o risco é maior e não justifica eu enfrentando esse risco, tenho filhos agora que estou dependendo de mim, estou criando eles sozinho. Então eu pensei, essa cara não tem limites e a sociedade não está impondo limites, ele pode fazer qualquer coisa que ele quer. Mas no fim dos contos eu não aceito essa preocupação, essa medo, como eu disse, eu preciso seguir em frente mesmo com esses riscos. Mas foi a primeira vez que pensei assim, porque eu nunca enfrentei uma pessoa tão autoritária sem limites nenhumas. Mesmo contra os Estados Unidos, a CIA, a NSA, ou coisas da Lava Jato, nunca enfrentei uma situação assim. É ditadura, meu filho, a explicação é essa, estamos numa ditadura. Vocês acham que eu não tô com medo aqui fazendo esses vídeos? Eu sei que tem gente que tem medo até de assistir esses vídeos, mas Glenn Greenwald é realmente muito corajoso expondo esses áudios de Moraes. Tanto que Eduardo Bolsonaro usou ele como exemplo. Nem que não dá pra falar que você é um bolsonarista, né? Nem que o senhor é uma direita. Pessoa de direita. E eu espero de verdade, Glenn, que muitos jornalistas se espelhem na sua postura, na sua coragem, no seu profissionalismo. Tá ouvindo aí, Globo News? Critica quando tem que criticar. Jornalismo é esse cara aí, ó. Denuncia quando tem que denunciar. Já foi contra a direita, agora tá contra a esquerda. Jornalista, né? Tem o furo. É isso aí, Glenn. Parabéns pela coragem. Coisa tão rara em jornalista aqui no Brasil hoje. Glenn Greenwald revelou que tem jornalista da Folha de São Paulo que foi investigado, que foi perseguido. Coisa que nunca tinha acontecido antes, segundo ele. Um limite que nunca achei que ia ser passado e um direito sendo violado, mas agora estamos vendo isso. E também eu sei que muitas pessoas têm medo de ser alvo do ministro também. E também neste caso, foi uma série dos comentários e ações do Supremo Tribunal Federal, mas também o ministro Moraes, que tinha um impacto de criar essa intimidação, de propósito, acho. Mas posso falar que criou esse impacto. Por exemplo, queria amedrontar, criar medo. Quando começamos a publicar essas reportagens, o ministro Moraes se defendeu no STF e ele usou todas as palavras, todas as frases que ele sempre usa para criminalizar jornalismo, para criminalizar discursos. É uma cartilha. Opiniões. Ou seja, que ele disse que isso foi feito para uma organização criminosa e essa organização criminosa tem o motivo de destruir a credibilidade das instituições brasileiras, que é o motivo de derrubar a democracia brasileira, sempre de voltar isso. para a ditadura. Está ofendendo a honra do Supremo. Então, ele sempre está interpretando qualquer crítica, qualquer reportagem, qualquer crítica, qualquer reportagem direcionada a ele disse que é uma crítica às instituições, é uma crítica ao STF. Ação típica de um ditador. Denúncia como um crime. Esse é o instinto de imediato. Falando que esse é o motivo de desestabilizar ou destruir as instituições brasileiras. E isso, obviamente, estava incluindo não só nossas fontes, mas também nós, como jornalistas. Inclusive, o maior jornal no Brasil, o Folha de São Paulo. E ele não tinha a menor hesitação de usar essas acusações contra jornalistas, contra um jornal muito grande que está funcionando aqui há muitas décadas no Brasil. Jornalistas renomados. Quando o ministro Moraes abriu uma investigação criminosa para supostamente descobrir a identidade de nossa fonte, não só foi a fonte que foi incluído nessa investigação. Tem um documento que fala muito claramente que o polícia do estado de São Paulo, recebeu uma instrução de não só chamar suspeitos de vazamentos, mas também eu e minha colega jornalística, a Fábio Pial, para fazer depoimentos, para responder para o policial e ser questionado. E eu estou fazendo jornalismo há muito tempo, não é a primeira vez que estou fazendo jornalismo que está criando raiva nas autoridades, para falar o mínimo. Eu nunca vi
jornalistas sendo formalmente incluídos na investigação. Não estou falando que necessariamente que somos alvos da investigação, mas obviamente quando o polícia é mandado para questionar, para chamar para depoimento jornalistas sobre o jornalismo, isso tem um impacto bem grande, bem grave para criar esse clima da intimidação. E isso aconteceu. Sem falar que, como todo jornalista sabe, a fonte é sagrada. Você não pode revelar suas fontes. Moraes foi atrás. Ele queria investigar quem era a fonte dos jornalistas. Provavelmente ele queria o quê? Punir quem vazou. Quem vazou o sigilo para esconder as ilegalidades dele. Glenn Greenwald também falou sobre Moraes sendo vítima, perseguidor, polícia, justiça, juiz, tudo. Diz do Rio de Janeiro, com relação ao Bolsonaro, isso é algo muito mais evidente, muito mais claro de perseguição do que você encontrou lá nesse material que foi usado para declarar que o Moro era um juiz suspeito para julgar o Lula. Então, é difícil comparar para mim, porque são casos diferentes. Eu começaria com o fato o Vaza Jato e o Vaza Toga. O Moro era um juiz na primeira instância e Alexandre de Moraes não é só ministro do Supremo, mas super-ministro do Supremo. É muito diferente. Isso já é uma diferença importante. Outra diferença é que o material naquela reportagem da Lava Jato foi obtido para um hacker que violou a lei. Neste caso, os fontes tinham acesso legalmente. Ninguém entrou ilegalmente, ninguém fez hackeamento. Tudo foi dentro da legalidade. No Vaza Toga. Mas eu falaria que eu não vou falar que um me preocupa mais do que outro, um é mais grave do que outro, mas eu vou falar que eu acho que o Alexandre de Moraes é um grande perigo para a democracia brasileira por causa do fato que ele não respeita nenhum limite da lei. Ou seja, que muitos materiais aqui fora da lei, sempre atua como o suposto vítima. Depois ele se identificar como vítima, ele assume o papel de investigador espontâneo, difícil, sem menor pedido do Ministério Público, do policial. Foi ele que inicia a investigação, ele manda a investigação e depois ele atua como juiz. Até que tem vários casos aqui, inclusive seu irmão Eduardo, mas várias outras pessoas também, quando ele iniciou uma investigação só falando, eu quero pegar essas pessoas. Ele não tinha evidência, não tinha nada de Polícia Federal, Ministério Público pedindo isso. Foi ele que criou a investigação. Ele não sabia se tivesse evidência ou não. Ele mandou o TSE para tentar encontrar evidência, para justificar que ele queria fazer com punições, prender pessoas, bloquear as redes sociais. Até ele, por exemplo, um dia ele acordou e ele decidiu, quero punir a Revista Oeste, que está criticando o Moraes o tempo todo. É uma revista com jornalistas bem reconhecidos, não tem dúvida que é uma revista jornalística, e ele queria punir a Revista Oeste sem saber alguma coisa que eles fizeram que justifique isso. Não encontrar nada, não tem evidência nenhuma que eles fizeram um crime. Eles não fizeram nada. E a resposta foi do STF, seja criativa. Ou seja, inventa uma coisa, porque o ministro quer. Greenwald comentou sobre isso para a própria Revista Oeste. Eu acho que os provas que o Alexandre de Moraes queria pegar ou punir a Revista Oeste, mesmo sem evidência, as provas muito definitivas, muito claras. Isso quando foi dito, não conseguiu encontrar nada, então usa sua criatividade para pegar a Revista Oeste. Ou seja, ele queria investigar e punir a revista sem saber nada que vocês fizeram na forma errada. E acho que a esquerda não quer levantar em qualquer jeito para reclamar sobre o comportamento do Alexandre de Moraes, porque ele é muito valioso para a esquerda, porque ele está censurando e punindo e até prendendo todos os adversários políticos da esquerda. Então, ou seja, que ele é uma figura autoritária que cria muito benefícios para a esquerda. Não tinha quase ninguém da esquerda. Nessa audiência. É uma audiência que realmente não interessa pra eles falar mal de Moraes, mostrar as ilegalidades de Moraes. Eles não vão querer quando Moraes tá beneficiando justamente a esquerda com toda a ilegalidade. Sem falar também na questão do medo. Se eles denunciarem Moraes, eles vão ser incluídos também na perseguição. E uma dúvida que fica, será se essa turma do STF sabe que está errada? Será que eles sabem que descumprem a lei? Glenn Greenwald vai falar sobre isso. Mas vou falar que quando eu estava preparando para aparecer aqui, eu li todos os artigos que publicamos. Foi a primeira vez, foi 7, 8 meses atrás que não li, então eu li na semana passada todo. Eu fiquei mais indignado do que nunca, que tinha uma percepção que não mostramos nada errada, que foi tudo inocente, porque eu vi esses áudios e muitos mais. Ele está inventando uma investigação contra pessoas que estão criticando eles, e quando ele ouve, não tem evidência para justificar, está falando, usa sua criatividade. Que fala isso? Que um juiz, o policial, usa criatividade quando não tem evidência de um crime, que só inventa, só seja criativo. E essa coisa aqui
tudo que o Moraes estava fazendo, obviamente, foi ali, mesmo que ele não estava falando, ele estava causando essa pressão, né? E outras vezes ele também participou nessa tentativa de esconder que ele estava fazendo, porque todo mundo sabia, é muito óbvio. Agora a gente se pergunta, como é que isso vai terminar para Moraes? Como é que você acha que vai acontecer? Coisa bem clara, não dá para Moraes, o STF voltar atrás, porque isso significa assumir que erraram, que estava errado. Isso abre portas para todo tipo de reprimenda, impeachment, investigação e até prisão dos membros do STF. Se eles não podem voltar atrás, como é que vai terminar tudo isso? Quem é que vai colocar uma ordem nesse país? Sobre essa questão das instituições internacionais, e sobretudo essa casa do Felipe Martins, mas outras também, eu acho que vir de muito fora, importante papai. que os maiores revistas e jornais internacionais nos Estados Unidos, no Reino Unido, em outros lugares, estão expressando preocupação com a democracia brasileira por causa do Alexandre de Moraes. Mas eu acredito, e também eu tenho certeza que um dia, mais cedo ou mais tarde, vai chegar o momento quando o Trump e o governo do Trump vai focar no Brasil. Que Elon Musk já mais ou menos prometeu, garantiu que Alexandre de Moraes vai ser preso. E ele não é uma pessoa que esquece coisas assim com facilidade. Então, eu sei que tem muitas pessoas bem alto no governo que está levando essa pergunta, mas na casa do Felipe Martins, acho que é uma oportunidade de usar essa aspecto internacional, porque neste caso não foi só uma decisão corrupta que eu falaria do Moraes prendendo o Felipe Martins. Quando eu vi que o Felipe Martins nunca saiu do Brasil, mas estava aqui no Brasil o tempo todo, eu pedi evidência. E eu vi evidência muito ampla, muito conclusiva, que provou, isso foi bem cedo, que o Felipe Martins estava no Brasil o tempo todo, fácil de provar. E mesmo o PGR manifestou para ele ser solto porque as acusações foram falsas. E o Moraes rejeitou esse pedido do PGR e manteve essa prisão mais 4 meses. Mas tem esse outro aspecto que tem apareceu no meio de tudo, essa repórter do Metrópolis, que afirmou que ele descobriu documentos no Centro da Imigração, no Customs Border Patrol nos Estados Unidos, que Felipe Martins entrou, mesmo que não entrou. E o Alexandre de Moraes usou isso para justificar ou continuando a prisão dele. Só que sabemos que esses documentos são falsos, ele nunca entrou. Como apareceu, no meio de tudo, um documento perfeito para justificar a prisão do Felipe Martins? Isso não é sobre o Brasil, isso é sobre os Estados Unidos. Então, estou fazendo tudo para publicar isso, já fiz reportagem sobre isso, estou falando com membros do Congresso, porque isso tem que ser investigado, porque acho que isso pode realmente levar a alguma coisa bem incriminado. E só para falar outra coisa que... sobre essa ira, etc. Muitas vezes, quando tem uma pessoa, uma instituição que está bem protegida, bem popular, demora tempo para mostrar o fato que essa pessoa está cometendo impropriedades, até crimes, etc. Mas acontece. Não pode esconder a verdade para sempre. E aqui no Brasil tem muitas pessoas querendo proteger a Alexandre de Moraes, independentemente da evidência, por causa do fato que eu disse antes. E se você ler essa entrevista que ele fez com a revista New Yorker, que foi muito jornalismo ruim, nem incluiu uma crítica. Mas ele fala muito. E o que ele está falando, ele fala como não tem ninguém, não tem nada que pode limitar o que ele está fazendo. Falando como ele é quase um deus. Falou que ele não pode fazer nada contra mim, não pode fazer nada para impedir o que estou fazendo, mesmo enviando jatos militares, mesmo nem assim. Ele está com essa atitude, essa postura que ele é o poder superior. Isso é realmente a mentalidade dele. E não sei, eu não sou psicólogo, mas para mim essa é uma mentalidade muito perturbadora, muito perigosa. Mas é isso que ele tem. Mas eu acho que você quis dizer psiquiatra. Não sou, mas precisa ser para, mas não é difícil para analisar essa entrevista, mas eu falaria que a única coisa que consigo pensar como saída é continuar mostrar toda a evidência que existe, mas também enfatizando que a evidência que já temos mostra. E um dia, mais cedo ou mais tarde, eu acredito que o valor do Alexandre de Moraes vai diminuir muito e ele vai ficar mais vulnerável, mas o momento aqui não chegou. Um dia, tomara que chegue logo esse dia pro bem do Brasil, pro bem da democracia. Não queremos que os nossos filhos vivam num país, uma ditadura de esquerda. Às vezes nós da direita nos sentimos tão por baixo nessa ditadura da esquerda contra a direita, que a gente não percebe que a gente tá muito por cima deles. Realmente acho que a direita venceu, o bolsonarismo venceu. A Globo News, o STF tem que agir dessa forma. Globo News fazendo fake news, mentindo, e o judiciário extrapolando em muito as leis. Isso mostra a vitória da direita no Brasil. Eles precisam recorrer ao tapetão, precisam jogar fora das 4 linhas para tentar enfrentar o bolsonarismo à direita no Brasil. Se a esquerda hoje está fora da lei, é porque a direita venceu no Brasil. E o dia da queda de Moraes vai chegar. E como ele subiu alto demais, muito acima das leis, a queda dele vai ser grande. Você gosta de política e quer entender mais sobre a política do nosso país? Conheça o meu e-book, ele
vai esclarecer muita coisa que acontece no cenário atual do nosso Brasil. Não é apenas um manual de política para dizer como funcionam as coisas em Brasília, os 3 poderes, o que fazem os deputados. Vai muito mais longe, vai mostrar como o iluminismo do século XVIII influenciou o nascimento do comunismo no século XIX, como a direita venceu a Guerra Fria no final do século XX e como a esquerda se agarrou aos temas identitários para sobreviver no cenário político e ganhar muitos votos, à custa das causas das minorias. É muito conhecimento acumulado por quase 30 anos de pesquisa por um preço bem bacana. Principalmente para você que me acompanha, que assiste os meus conteúdos, não deixe de conferir no link logo abaixo e garanta o seu e-book.